acredita no futebol, quem tem experiência, história no futebol, embora num número menor de vezes, é uma ocasião para ter calma, cabeça no lugar, avaliar todo o processo, ter consciência do que está sendo feito, do que foi feito, do que precisa fazer. Mas em cima especificamente do jogo, um adversário que em nenhum momento fez força para ter o resultado, veio para não jogar, segurou o jogo todo, imagino uma arbitragem bem conveniente, administrando bem o jogo para que as coisas caminhassem em bom termo, não se expôs, não deu cartão para quando houve exagero de cera. Mas com tudo isso a gente teve ocasiões para vencer, para sair na frente. Então, embora não tenha o meu desejo, não soa como uma justificativa, mas é um processo que desgasta. E eles foram premiados com tudo isso, em achar um gol. Então é um momento delicado para a gente a nível de números, mas o sentimento que eu tenho em relação a tudo aquilo que vem sendo feito e foi feito é que a Portuguesa, de 4 rodadas do fim do campeonato, já está qualificada. É sempre interessante uma pequena vantagem, de jogar segundo jogo em casa, mas como a Portuguesa tem um bom time, independente daquilo que venha a ocorrer, a Portuguesa vai jogar o acesso, vai jogar a competição. Nós nos colocamos nisso, nós nos premiamos com isso. E aí surge o processo de amadurecimento, o processo de personalizar, o processo de sonho, de desejo, de oportunidades. Então é um contexto do qual individualmente cada profissional envolvido precisa encontrar qual é o seu melhor caminho, qual é a melhor maneira de agregar, de corresponder, de responder a tudo isso. Então eu vejo dessa forma, e a gente precisa, eu também, quando venceu, não vim me deslumbrar, mas também em um momento como esse eu não posso vir aqui jogar tudo para baixo, porque eu sou corresponsável por tudo isso. Então eu tenho que encontrar o melhor caminho, a gente tem que harmonizar, a gente tem que encontrar as peças que possam funcionar, o entendimento, eu acho que oportunidades todos os atletas basicamente tiveram. Então fica muito tranquilo para a gente fazer a melhor escolha para o caminho seguir firme. E harmonizar e trazer todo mundo. Quando a gente joga, a gente precisa estar de uma maneira bem uniforme, todo mundo puxar para um lado só. A insatisfação por um resultado está na conta de qualquer clube de futebol do mundo e a gente só precisa saber lidar com isso e não transformar isso num adversário. A gente, em momentos como esse, e a vida é assim, você tem que encontrar ajuda, caminho e direção. Eu gosto muito de pessoas que, quando estão comigo, mostrem o caminho, não apontem o problema. O problema a gente às vezes sabe, a gente convive com o futebol e a gente sabe às vezes onde existem alguns problemas. Eu não tenho isso como praxe de vida e tenho que contribuir para que a gente se fortaleça, para que a gente se premie com tudo aquilo que vinha sendo feito e enfrentar esse propósito que a gente está vivendo. E eu acho que cada um tem que agregar e acrescentar alguma coisa. Talvez nesse momento específico, seja a melhor receita. Sérgio, na derrota por 4-0, a repercussão foi que a Portuguesa perdeu quando poderia perder, e tiraria lições disso para evoluir na competição com mata-mata. Agora, com uma segunda derrota seguida, com muita interferência da arbitragem, a torcida lotou novamente o Irico Mursa. Como reconquistar a confiança da torcida nesse time para o mata-mata e dos próprios jogadores? Eu acho que de cabeça fria todo mundo vai chegar num consenso. É uma equipe para mais, é um time para mais. Então isso é o alicerce necessário para a gente se fortalecer. A torcida sempre se fez presente e continuará presente. Quem gosta vem. Obviamente com uma tolerância menor, mas a ocasião específica a partir de agora vai ser em que lugar a gente termina e o que a gente precisa fazer para passar as próximas fases. Então esse é o sentimento que a gente precisa ter e saber ouvir, saber considerar, como eu acabei de dizer. Eu acho que nunca é bom derrota, em ocasião nenhuma, em momento algum. Às vezes o discurso é esse, soa como praxe, como hábito do futebol. Mas sempre tem alguma sequela, um resultado ruim. E quando você vence bastante, e se você for bem profissional, bem criterioso, também você encontra dificuldades. Só que você discursa e cobra em cima de um resultado bom, então não soa como apontar responsabilidades, né? Então não é um momento para isso. E isso fica para quem cerca, para quem está de fora. Internamente não é momento para culpabilizar ou transferir, porque quando ganhou a gente também não ficou apontando, ganhou porque muita gente, ou especificamente algumas pessoas realizaram isso.
é um momento de administrar. Eu acho que existe friamente algumas equipes que mesmo jogando, pontuando, não vão estar no momento do qual a gente já vive. E orçamentos e investimentos altos. Então esses clubes hoje vivem uma situação mais delicada. A gente vive um momento de instabilidade, né? E que aconteceu no momento onde a equipe tinha toda a confiança geral. Eu acho que a gente não pode perder isso. E não é muito simples eu estar dizendo. É interpretar isso e transportar isso em ação, em descanso, em treinamento, em entendimento, porque certas coisas ocorrem. O caminho disso é cada um agregar alguma coisa a mais. Talvez essa seja a melhor receita. Quem tem coragem para isso? Quem tem atitude para isso? Quem é de verdade para isso? Aí sim a ocasião vai fazer a oportunidade. É assim que a gente vai conviver e enfrentar esse momento, mas sabedores que a gente vai jogar o acesso. A Portuguesa vai disputar o acesso. Tudo que ocorreu hoje, o que ocorrer amanhã, a Portuguesa vai jogar acesso. Daqui a 3 dias, a Portuguesa vai jogar acesso. Daqui a 10 dias, a Portuguesa vai jogar acesso. Que tamanho é esse que a Portuguesa construiu? Será que nós temos estrutura de porte para suportar e para conviver com isso? Esse é um desafio interno. Isso é de cada um, né? Tudo que eu falar soa como interpretação, notícia, mídia. Eu acho que em momentos como esse é muito mais profundo aquilo que a gente se propôs a fazer, acredita fazer, e eu confio muito que as coisas estão caminhando para que isso venha a ocorrer. É um obstáculo, é um passo atrás, é uma ocasião que a gente precisa ter de verdade muita reflexão, mas paciência, porque transferir, acusar, culpabilizar no mundo do futebol é fragilizar o processo, que já é muito fragilizado. O futebol é frágil, o futebol não tem caráter. Então, se você se propõe a fazer alguma coisa, você precisa saber que em dado momento, ocasiões como essa podem surgir. Sempre ruim e nunca é bom. É péssimo que isso ocorra. Mas está aí, e a gente precisa saber conviver e enfrentar isso. Eu não tenho isso como hábito profissional, mas como um dos líderes do processo, mais do que nunca eu tenho que dar a primeira palavra, eu tenho que dizer qual é a maneira pela qual talvez seja o melhor caminho, a melhor forma de fazer com que as coisas possam se amenizar e se fortalecer e agregar todas as pessoas que gostam para que a gente possa construir um novo momento positivo. Certo. Assim como no jogo passado, né, o time teve mais posse de bola, dominou mais uma vez a partida, só que eu senti que faltaram finalizações. O time criou bastante no meio, abusou um pouco de bolas alçadas na área, mas não teve tantas finalizações. Como você vê a partida de hoje, né, mais uma vez com o apoio da torcida e com essa falta de finalizações? A gente tem números, mas efetivamente não se traduziu em vantagem. Isso são ocasiões que surgem quando você joga um campeonato de acesso. Se a gente for jogar os principais campeonatos do mundo, você conta muito numa mão quem consegue criar um processo desse. Quando você joga um campeonato menor, você sempre incute em situações como essa, principalmente, como você bem colocou, a Portuguesa é um clube que propõe jogo. Não é comum na competição. O 15 tem 3 orçamentos da Portuguesa e não propõe jogo. Joga aéreo, cai no chão, cera, derruba, goleiro machuca. E há conveniência no futebol, né? E é uma conveniência burra por parte de quem apita, porque quando deixar de ser conveniente, eles mudam a conduta e o comportamento, e eles passam a gritar e cobrar. Então a arbitragem nunca está protegida com esse perfil de comportamento. Nunca, em momento algum, ocasião nenhuma. A Portuguesa tem essa forma de jogar, e se você tem essa forma, você precisa criar o momento, você precisa intensificar, você precisa movimentar para que essas ocasiões apareçam e você saiba escolher melhor. Ocasiões para chute aparecem, e às vezes não é o melhor momento para chutar, é o melhor momento de uma penetração, de uma infiltração, e tem hora que você cria uma situação de arremate e você precipita. Então, ideias e ações são escolhas que no momento do jogo é muito individual, por mais que você trabalhe, a gente trabalha bastante esse processo porque a gente tem bons finalizadores. O poder de fogo individual de boa parte dos nossos jogadores é bom, por isso que eles estão aqui. Então, quando surgem essas ocasiões, às vezes a precipitação, a pressa, e um adversário e uma pressão que começa a aumentar de fora quando as coisas não ocorrem, então a gente precipita, a gente escolhe errado, a gente não faz a melhor escolha, o melhor momento. Então isso acaba dificultando e atrapalhando. E é um processo que você precisa saber militar nele, você precisa saber interpretar, você precisa treinar, e mais do que treinar agora nesse momento, mentalizar o que precisa fazer, o que eu posso fazer para melhorar naquele momento, naquele lance, e colocar volume e intensidade, porque a escolha de formação de time é essa, e vai continuar dessa forma. A gente só espera, né, como no início foi impactante, que esse número reduzido agora volte a acontecer,
E o único caminho, outro remédio disso é você insistir, persistir, continuar fazendo, não lamentar, não amargurar, né? A lamentar, hoje a gente sofreu gol, ainda tinha mais o quê? 8 minutos de jogo, parece que o jogo já tinha terminado, e a responsabilidade de ter acontecido é quem estava militando dentro do campo. Então são essas mesmas pessoas, esses mesmos profissionais que precisam pegar a bola, levar para dentro do campo e falar, agora a gente precisa dificultar e correr de novo em cima. E não ficar lamentando, parece que a guerra acabou. Isso até me incomoda um pouco, na verdade, porque não é o perfil profissional de conduta que eu tenho, desde quando jogava futebol. E a gente procura sempre incutir na cabeça dos atletas que situações como essa ocorrem, desde novembro a gente fala isso, quando vier cobrança, quando vier coisa ruim, vocês estarão prontos para suportar e conviver, é a ocasião que a gente espera que eles estejam pelo menos preparados para responder e com humildade, com caráter para reagir a isso. Porque não existe nenhum outro caminho, nenhum outro remédio a não ser interno, a não ser com ação, com troca, com entrega e com algo mais que em ocasiões como essa às vezes desencoraja, porque a gente fica com medo do sucesso, fica com medo do êxito. Por isso que pouca gente ou poucos times vencem. Porque chega uma hora que fica aquele de sempre, amanhã é outro lugar, outro momento. A gente vai esgotar todas as nossas possibilidades aqui de uma forma de muita conduta, de muito olho aberto, de muita possibilidade. E o que eu espero é reciprocidade. Porque esse é o principal momento do qual a liderança precisa se expor, precisa aparecer. E mostrar qual é o caminho, a confiança que se tem e esperar a reciprocidade e troca. Porque o que a gente não espera agora é conformismo e dar margem de razão para quem efetivamente faz parte do futebol, aponta os defeitos. Sérgio, Pedro Lino do Portal Futebol Interior. A Portuguesa que vem de 4 jogos sem vitória, o que falta e como vem a Portuguesa para as quartas de finais? A gente não pode relevar, a gente poderia 25 vitórias classificados e a gente teria que se portar de alguma forma. Quando você vence, às vezes você relaxa um pouquinho, você se sente autossuficiente demais. E quando você não vence, busca-se responsabilidades e pessimismo e negativismo, que é praxe do futebol, porque no Brasil vende mais isso, repercute mais isso. E daqui a pouco você reage, daqui a pouco a mesma pergunta que foi para jogar para baixo, daqui a pouco reação importante. Então, essa é uma resposta que a gente precisa encontrar internamente, né? Provocar isso, e saber dores que somos, que com tudo isso que agora pode estar ocasionando, há 4 rodadas a Portuguesa já estava qualificada e eu via muito pouca conversa. O time isso, né? Vai classificar quem você quer, quem você espera. Então muda muito mediante onde a onda vai. E a minha história não é em cima de onde a onda vai, é a história das pessoas que eu gosto de estar do meu lado. Não gosto que militem em cima disso, porque isso significa fragilidade. E esse é o momento que a gente precisa mostrar a rigidez, precisa mostrar que o alicerce construído em novembro vai ser testado agora e a gente precisa responder. Sérgio, Léo do Expresso Universitário. Na última coletiva, na última quarta na derrota, você disse que derrotas como essa podem fazer com que o time perda um pouco da confiança devido à sua capacidade. Eu vejo em você que a confiança no time continua a mesma. Mas e nos jogadores? Você vê que você precisa trabalhar nisso neles? Eu acho, sim. Eu acho assim, não é fiasco. Por mais crítico que qualquer pessoa possa ser, não é um time descoordenado, desorganizado, não é um time que falta qualidade, é um time que foi formado e joga no limite dele. Essa foi a nossa proposta, sentimento, desde o início. Qual é o tamanho do meu orçamento? E esse orçamento precisa ser testado no limite o tempo todo e não usar como justificativo, né? Eu acredito muito nas pessoas que sempre estão do meu lado. Como eu disse, eu tenho corresponsabilidade nessa formação. E disse sempre desde o início que a única resposta que nenhum profissional tem quando você forma alguma coisa é quando você conviver com o sucesso ou com o fracasso, como você se porta emocionalmente mediante a isso. Qual é a sua conduta, qual é o seu tamanho em relação a isso. É isso que eu vou observar, é isso que eles vão me demonstrar nesse processo. Não tem como eu antever isso. A gente sempre espera o melhor possível e procura dar todo o respaldo possível para que isso perdure e dure até o final da competição. Às vezes não é possível, como é o momento. E seria muito amargurante para a gente se hoje a gente estivesse aqui, Sérgio, tinha que ter ganho para classificar. A gente estava jogando contra um adversário que veio aqui jogar a vida. E a gente precisa saber lidar com esses processos todos, cara. Eu não considero o que acho, o que penso, o que eu quero, onde eu quero, o que eu posso e como caminhar para melhorar, porque a competição sempre vai exigir mais. Para a gente chegar onde a gente quer, se a gente não passar por esse processo
de identidade e de emocional, que esse é um processo que a gente só vai conhecer a partir de momentos como esse, você fica no caminho. Então, o meu sentimento é exatamente esse. Acho que eu tenho um bom time, é um time que já demonstrou na competição que tem qualidade, tem recursos, e que está sendo testado, não dentro do campo agora. Dentro do campo foi exigido e a gente às vezes não segurou. Ele vai ser exigido fora, emocionalmente. Eu vou enfrentar, eu vou me dispor, ou o futebol, como o futebol vamos arrumar o meu próximo trabalho, vamos ver para onde eu vou. Isso é a única coisa que na minha vida não existe, é isso. Eu vou terminar, a não ser que, obviamente, às vezes o clube acha que é interessante causar um impacto e troque. Mas o meu sentimento é de renovar, de se abater. A gente chega em casa agora, se amargura, assimila, assiste o jogo, não vai voltar. Na minha época de atleta, eu quebrava o vestiário. Um dia alguém falou para mim, Sérgio, o jogo acabou. A gente precisa encontrar o caminho, a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer alguma coisa. O que ficou, ficou. Tudo que for feito agora, em cima do que aconteceu, não vai te trazer o que você mais queria, que era o resultado. Você precisa ver agora, encontrar o caminho que vai te levar a uma nova oportunidade, uma nova condição, e vai jogar uma competição, você vai jogar o campeonato contra equipes que te respeitam bastante. Eu asseguro que se o 15 voltar a jogar aqui, ele vai jogar do mesmo jeito. Porque a gente tem um bom time, porque a gente tem bons jogadores. Como é que a gente vai se portar? Qual é a retaguarda que a gente vai ter? É em cima do que você demonstrar dentro do campo. Como foi bem dito aqui, a torcida portuguesa, eu adoro a torcida portuguesa. Mas eu sei que ela cobra, eu sei que ela exige. E eu me preocupo porque eu sei como é. Embora muito poucas vezes isso tenha ocorrido, mas eu sei como funciona. Agora eu sei também quando a coisa anda bem, quando vira comoção, quando é pressão, quando tudo funciona bem, as alegrias que a gente teve aqui. Então, o que é melhor fazer? Se acovardar, esperar o pior ou reagir, enfrentar para que coisas boas aconteçam? Está aí, está na nossa frente, isso vai ter que ser feito uma escolha. A minha foi feita quando eu trouxe todos eles aqui. Eu nunca tive dúvida das pessoas que estão comigo. E agora é um momento de reação, de respostas, e a gente precisa ter. Sérgio, a realidade no momento é esta. Ponte Preta 33, Novo Horizontino 26, Noroeste 26, Portuguesa 23, 15 de Piracicaba 22, Velho Clube 21, Oeste 20, Comercial 19. Esses são os 8 melhores. Nós sabíamos que contra o Noroeste seria uma tarefa difícil, porque o Noroeste subiu muito, né? E contra o 15 de Piracicaba também difícil, porque o 15 luta por uma classificação. A responsabilidade da Portuguesa, meu caro Sérgio, aumentou para o jogo contra o Oeste no próximo domingo. Você veja bem, hoje a Portuguesa está em 4º lugar. O 15 de Jaú joga em casa, tem 22 pontos. O Velho Clube tem 21, mas joga fora. O Oeste tem 20 e recebe a Briosa. Hoje a Briosa está em 4º lugar. Para ela permanecer no 4º lugar, ela vai ter que ganhar o jogo. Perfeito? Se ela perder o jogo, eu estou supondo só, se ela perder o jogo, ela pode perder a posição para o 15 de Piracicaba e para o Velho Clube. Pode terminar em quinto, como pode terminar em sexto. Quer dizer, é difícil o degrau a ser ultrapassado. Na verdade, 15 e Velo se enfrentam em Piracicaba, então um fica. E se empatar, os dois ficam. Então, olha a campanha positiva que fez a Portuguesa até o jogo do Noroeste. E possivelmente a gente enfrente Velo 15, mediante isso tudo, seja o nosso próximo adversário, um dos dois. Se um dos dois vencer, a gente joga a primeira em casa. Se a gente vencer, a gente joga a primeira fora, visita. Então, assim, a gente já sabe contra quem. O tamanho da competição é só o Oeste que a gente não conhece de verdade. E a Portuguesa está nesse contexto todo. Na hora que começar os 8 finalistas, a Portuguesa vai ser um dos postulantes, vai ser taxado como uma das possibilidades, a não ser a teoria, né? A teoria, a Portuguesa não deveria nem estar onde está. Né? Os crimes que gastaram 2 milhões deveriam estar, tem alguns que puseram forca. Então, assim, tem que ser frio nessa hora. É um sentimento ruim, viu, Walter? Eu como atleta, e eu sou sanguíneo, eu sei o que me custa isso. Particularmente, pessoalmente, eu só sei lidar. A minha família me conhece, me entende, sabe como eu sou, eu me enclausuro, mas eu fico buscando saída. Sou muito centrado na minha vida profissional, com as pessoas que estão comigo. Hoje eu tenho uma opinião muito já bem respaldada e formada sobre as pessoas que eu tenho sob comando. Então eu preciso extrair, tirar deles aquilo que eu quero que eles me ofereçam. Então não vai ser
agredindo, transferindo, que eu vou conseguir isso. Muito pelo contrário, só vai me levar numa situação mais desagradável. Como me deram uma oportunidade de brigar por alguma coisa, e isso vai acontecer, de qualquer forma vai acontecer, a gente precisa se preparar para quando isso acontecer, a gente se apresentar melhor. E esses detalhes todos que todos vocês notam e perguntam e sabem, e eu não tenho como tirar razão, porque é um fato, é questão de opinião, é concordar ou não. Mas eu não posso mudar a opinião de ninguém sobre aquilo tudo que foi visto, vai ser dito. A única coisa que eu preciso dizer é que avaliem com critério, porque alguma coisa ficou no caminho, ficou devendo, sim, evidente que nós estamos devendo alguma coisa, ação, encurtar a jogada, pós-perda, precisão no chute, alguma coisa saiu do controle, né? É fato. E o que a gente precisa fazer é recolocar no controle, alinhar, afinar com as pessoas que estão aqui e encontrar o melhor caminho. E nessa hora, cara, tem pessoas que são capazes de muito mais. E a gente precisa testar para isso, para ver como é que vai sair, como é que vai funcionar. Essa é a minha função. É isso que eu espero das pessoas que me cercam, que estão comigo nesse momento. E peço compreensão e peço apoio das pessoas que gostam e que querem ajudar de alguma forma, porque vai ajudar e vai ser importante e pode até nos levar ao acesso. Fugiu disso, mostrar o problema, talvez não seja o momento melhor da Portuguesa. Isso é uma coisa que vai ter que ser feito, revisto e visto pós a competição. E enquanto a gente estiver envolvido nesse processo todo, e aí é quem tem vínculo, quem está emocionalmente ou afetivamente envolvido nisso, mostrar o caminho. Mostrar o caminho. É ouvir as pessoas dizerem e formar uma opinião, não na emoção. Porque é um sentimento difícil nesse momento. Nem gosto que as pessoas falem muito, porque às vezes a gente fala alguma coisa muito sobre se policiano. Eu não posso ir no lado emocional, como eu disse. Algumas vezes eu me prejudiquei por isso. E também não me levou a nada por isso. Então, quando eu melhorei como pessoa, quando eu melhorei, me dei mais importância que eu preciso melhorar as pessoas que estão comigo, que eu preciso dar exemplo, e às vezes não é dizendo, é fazendo, a gente melhora, a gente cresce. E esse é o momento, essa é a ocasião que me surge de novo. É um desafio profissional e pessoal. Você, mais do que ninguém, sabe a minha relação que eu tenho com esse clube e o que eu quero retribuir a esse clube. Então, essa hora é cabeça boa, cara. A gente só precisa trazer quem está junto mais perto e saber avaliar e ouvir críticas, porque a crítica cresce e melhora também. Não é bom ouvir, mas às vezes faz parte do processo. Correta a sua observação, porque o 15 recebe o Velho Clube. Pois tá é, certo. tenho tudo meio decorado Então, já. o Velho Clube teve 21, o 15 teve 22. Isso. Um empate fica Portuguesa. Desculpe, só perguntando, você esperava isso, Sérgio? Eu esperava... Não, na verdade, eu não esperava também a brilhante início de competição, pelo equilíbrio, mas foi muito importante para nos dar essa estabilidade, Walter. Porque você, nos últimos 2 anos que eu não estive aqui, andaram nas avessas. E eu sei como é quando aqui anda às avessas, né? Então hoje a gente, às vezes, de repente, assim, a gente entrega um produto melhor e a expectativa é muito maior em cima disso. A minha também é, mas foi muito interessante esse contexto todo, que nos deu a margem para saber enfrentar com isso numa condição de cavaleiro. É triste, é ruim, é horroroso, tudo é. Mas a gente está de cavaleiro na competição, a gente está classificado. Sem o jogo de... tem cara que vai jogar, time que vai jogar sábado, que vem torcendo para uma situação, ou torcendo para nós, porque o Oeste está na briga. Mas nunca é bom vivenciar situações como essa, porque eu não sei o tamanho de tudo aquilo que está envolvendo esse processo todo. A única coisa que eu quero é que penso que seja maior do que eu penso e que seja suficiente para me ajudar a levar onde eu quero levar a Portuguesa Santista. É isso. Esse momento é isso que eu tenho que dizer e refletir sobre tudo o que está acontecendo e, obviamente, agir para que um melhor caminho aconteça e sem diminuir quem quer que seja, porque muita gente me ajudou a estar aqui nesse momento. Sérgio, você que teve uma brilhante carreira, tanto como jogador como técnico, e passou por muitas coisas até aqui. O que você achou da arbitragem no dia de hoje? Então, eu tenho assim, eu nunca julgo ninguém, porque é covardia você, num resultado assim, transferir. O que eu acho que quem faz uma escolha profissional, seja ela qual for, e quando você tem a responsabilidade de decidir, você tem que ser firme nas regras. Você acha, eu tenho um time para escalar, eu tenho que saber quem eu vou escalar. Eu não posso ficar perguntando para todo mundo. Eu só acho que às vezes a arbitragem é conveniente. O que é conveniência? Empurrar, deixar as coisas caminharem.
empurra aqui, calma, não vai, não vai. E aí quando surge, e normalmente quando quem atrapalha deixou de ser conveniente, ele começa a encontrar um caminho que até então ele contribuiu para que não funcionasse bem. E eu acho que a arbitragem nessa hora, e a arbitragem de São Paulo é a melhor do país, sem pensar. E é um processo dos quais eu imagino que as pessoas estejam avaliando os processos, os profissionais que estão militando, porque tem muita gente nova, você não vai saber se o cara é bom se você não o colocar para apitar. A única colocação que eu faço nisso tudo é que quando o cara faz uma escolha profissional, ele tem que apitar o jogo do jeito que a regra pede. O cara segurou a bola 10 minutos, ele tem que dar o cartão. O cara agrediu, ele tem que ser expulso. É pênalti, ele tem que marcar. Né? Porque vai ter o VAR na fase seguinte. Tem uma série de coisas que pode beneficiar. Mas até nisso a arbitragem às vezes, nossa, é conveniente. Porque você põe o dedo não é suficiente para criar uma situação, ela pôs o dedo, caiu, é pênalti, eles marcam por conveniência. E eu tenho esse conceito da arbitragem paulista, é a melhor do país, disparado. E eu não vejo ninguém desonesto. Eu não sou oliviano. Foi. As interpretações não foram as melhores possíveis. Com o VAR talvez pudesse isso ocorrer, mas no acréscimo, no acúmulo, na conveniência de deixar o jogador cair toda hora, isso ocorre sempre aqui. Mesmo quando a gente ganhou, ocorreu. Isso é muito frequente aqui. Por quê? Porque a Portuguesa propõe, a Portuguesa quer jogar, a Portuguesa tem sonho, os profissionais da Portuguesa querem jogar num patamar maior, querem levar o clube numa coisa maior. E a maioria das pessoas se limita onde eles estão, no mundo que eles estão, é daqui para baixo. Então, se eu cheguei aqui, eu quero ganhar só esse jogo, eu não tenho outra pretensão. Então, aí eu não quero mudar muito, não é minha pretensão fazer isso. Mas é um processo do qual eu estou inserido e eu milito e eu sei que é assim que funciona. Qual é a melhor forma, Sérgio, disso não acontecer? Faça o gol na frente e vença o jogo. Aí você faz a sua escolha. Quando isso não ocorre, a gente caminha por situações como essa. E acho que poderia ter sido feito melhores escolhas, mas longe de mim julgar um profissional, se ele é honesto ou desonesto, não é minha função, não estou aqui para isso. Mas eu dependo e tenho consequências em cima disso. Vou ser questionado por isso. Então a gente só quer correção, só quer coragem. Pessoas que fazem uma escolha têm que saber que em determinado momento ele tem que sair de uma zona de conforto e fazer o que a consciência, o que a regra, o que a escolha profissional que ele fez pede dele. Só mais uma aqui no fundo. Boa tarde, Sérgio. Vindo da última derrota do Noroeste, e essa também hoje contra o 15, que são possíveis adversários, até pensando numa semifinal, bem falso no final, te preocupa ter tido uma certa dificuldade contra as suas defesas? E no 15 especificamente, que é a melhor da competição, mas só mudou depois. Então, mas porque também joga pouco assim, né, cara? Só defende em pouco jogo, 25 minutos, 22 minutos, cara, de tempo. É muito pouco. Agora, é uma maneira de jogar e a gente precisa saber lidar e enfrentar isso, né? A única coisa que eu me preocupo é que a gente precisa terminar o que a gente cria. São preocupações das quais eu tenho influência. A gente vai ser assim, o adversário, então a gente precisa ser contundente, a gente precisa ter a vantagem numérica. A gente precisa fazer o gol. Se você não faz, você vai dando margem para uma maneira de jogar da competição e da competição. Então é esse que eu penso. E a gente precisa encontrar esse caminho. Se você tem vantagem, em Novo Horizonte não foi assim. Contra a gente às vezes teve vantagens expressivas e mesmo oscilando, a vantagem nos deu essa possibilidade. E agora que a gente enfrenta essa dificuldade, e eu acho que só tem uma maneira, a pergunta foi pertinente sua, é que a gente precisa ter a vantagem numérica. O que você cria, se você chuta menos, precisa chutar mais, se você não entra, você precisa entrar mais, você precisa ser mais frio na escolha do passe. Talvez isso resolva tudo, porque aí você faz o gol. Fazendo o gol, cai no seu colo o que todo mundo quer, que é a vitória, que é resultado positivo. E aí avaliar qual é o processo, quanto isso custa, as dificuldades que se tem. O caminho é muito claro, é ser competitivo, pós-perda, é uma competição sanguínea. Então isso é praxe, isso é regra. Em algum momento você deixou de ser, o gol específico do 15, você deixou de ser com sanguíneo, você deixou de encurtar a marcação, você deu uma escolha, você deu uma chance. Né? Então soa como uma estratégia bem feita, não acho. Eu acho que foi para 0-0, foi para levar um ponto, levou 3, foi premiado com isso. Mas foi uma escolha, talvez foi a maneira pela qual a Portuguesa jogou, a maneira pela qual a Portuguesa joga. Qual é a melhor maneira de neutralizar a Portuguesa? Não jogar. Esperar, não ter jogo, aborrecer, incomodar, enervar os caras para que as coisas não caminhem bem. Então, as razões são tantas, mas todas elas são justificativas. Nenhuma delas vai satisfazer as pessoas que querem o gol, querem a vitória, o resultado. E às vezes até nós, que estamos inseridos nisso,
não gostamos que isso ocorra. A gente chega no vestiário, na sala, pô, isso não pode acontecer. Você imagina quem vem, quem torce, quem gosta, quem dá condição. É evidente que há uma reprovação em cima disso tudo. Mas o caminho, como eu disse lá atrás, lá no início, eu quero que todo mundo aponte o caminho e cada um faça a sua melhor parte, entregue o seu melhor trabalho, tenha a melhor conduta possível. Aí todos os profissionais envolvidos têm uma escolha a ser feita. Eu só vou avaliar, eu só vou sentir e olhar se emocionalmente, talvez essa é a melhor escolha ou aquela, para que a gente harmonize tudo isso, enfrente esse momento indelicado que dá insegurança geral e que só tem um caminho a seguir, encontrar o melhor momento de terminar as jogadas, de jogar bem, de fazer as coisas boas acontecerem. E esse é o tempo que a gente tem e a gente tem. E a gente tem. Não tem como justificar depois, não. A gente tem tempo para afinar, para achar a melhor formação, a melhor troca para que a gente harmonize e construa resultados, saiba lidar e saiba administrar. E, se não for possível, alguém que entre, faça o final. Não entre desesperado querendo resolver tudo sozinho. É um time que precisa jogar de uma forma harmoniosa. A Portuguesa joga assim, ela funciona assim. Se fugir disso agora, vai se estrepar. Ela precisa ter essa conduta. E acreditar se ela é capaz ou não, ou se ela quer fazer o mesmo jogo que a concorrência às vezes faz. Não tem jogo, joga para cima, joga moeda e às vezes você perde e fica pior ainda. Hoje a gente tem uma estrutura, tem um time e eu acho que a gente tem capacidade demais. Isso me dá segurança. A gente só precisa saber emocionalmente como é que é o tamanho do processo que a gente está vivendo, porque isso aí vai ser no dia a dia, isso vai ser na ação, é no olho. Isso é coragem. Quem quer vencer na vida, quem quer ter relevância, todo mundo que venceu, até os talentosos, eles de alguma forma saíram da zona de conforto. Se não sai da zona de conforto é comum, é hiena. E aqui a gente espera que a gente esteja entre leões. É ocasião para isso. Obrigado, Sérgio. Boa? Fechou.